Irmãos, sejam todos muito bem-vindos nesse momento de adoração pública ao nosso Deus. Já o temos adorado ao lermos a sua palavra, ao cantar louvores ao seu nome, ao dirigir-nos a Ele em oração. Esse é um momento de edificação, quando nós abrimos a Escritura e ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a sua voz, porque Ele conduz a sua igreja pelo cetro da tua palavra, da sua palavra. E é com essa confiança que nós a ouvimos e dela dependemos. Neste mês, de um modo especial, nós temos rememorado textos relacionados com a Páscoa. Domingo passado estivemos a refletir sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, focando especialmente aquele tempo que Ele passou no Getsemane. Hoje nós meditaremos em algum aspecto que relaciona-se com a sua crucificação e a sua morte. De forma especial, como Ele foi reconhecido ao enfrentar a cruz e a morte. Na semana que vem o pastor Lucas falará sobre a ressurreição do nosso Senhor. E no último domingo, sobre a exaltação do nosso Senhor, também o pastor Lucas estará a nos ensinar, a trazer essa palavra para nós. Então eu quero convidar-te a abrir um dos textos para a nossa reflexão nesta ocasião, que se encontra aí no Evangelho de João, no capítulo de número 19, verso de número 17. Nossa mensagem de hoje não está baseada única e exclusivamente num texto, mas em alguns versículos da palavra que nos ajuda a perceber o que aconteceu na cruz, sobre o aspecto que chamaremos a atenção hoje. João capítulo 19, verso de número 17. E aí a palavra de Deus nos diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Então, o texto do contexto da crucificação do nosso Senhor. Quando vais a Gálatas, capítulo 3, verso de número 13, eu leio só a parte final do texto. Gálatas, capítulo 3, verso 13, a última parte do texto. O apóstolo Paulo nos diz assim, diz a igreja, Gálatas 3, verso 13, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E foi isso que aconteceu com o nosso Redentor. Ele carregou a cruz, ele carregou o madeiro. É isso que Paulo está a referir-se nesse texto. Está a rememorar um texto de Deuteronômio. E agora, voltamos aos evangelhos, Mateus, capítulo de número 27, apenas o verso 50. Mateus 27, apenas o verso número 50. Jesus, depois de ter dado a última palavra na cruz, depois de ter sido crucificado e sofrido naquela cruz, o evangelista Mateus narra para nós estas palavras, dizendo no verso 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus foi crucificado no madeiro e morreu ali. Esse é o conjunto da narrativa que nos traz esse texto. Eu gostaria de convidá-lo a baixar sua fronte e orarmos mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ensine de uma forma muito especial nesta manhã. Pai querido, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus justo, como nos foi lembrado agora há pouco através da leitura do texto, do Salmo. Deus que ama o teu povo de uma forma imensa,
provada de uma forma peculiar através daquela cruz. O amor derramado, o amor provado, o amor encarnado, sofrido, entregue na pessoa do teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Te bendizemos por quem tu és, ó Deus, por ser não somente o nosso Criador, mas o libertador do teu povo por meio do teu Filho Jesus, que é a nossa Páscoa. Aquele que é o Cordeiro de Deus, o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó Deus, nos ajuda a compreender um pouco mais, a relembrar coisas que aconteceram, o que significou aquela cruz e como isso atinge a nossa existência nesse presente momento, a fim de que amemos mais o Senhor, a fim de que tenhamos um coração mais grato a Ti por causa do que o Teu Filho fez e continua a fazer por nós, a fim de que o nosso compromisso e a nossa dedicação ao Senhor seja um compromisso e dedicação perenes, ó Deus, por toda a nossa vida, com o coração grato, sempre rememorando, com palavras de adoração e louvor, o que o nosso bendito Redentor Jesus fez por nós naquela cruz. É no nome dele, ó Pai, que nós oramos agradecidos. Fala no nosso coração. Amém, Senhor. Sabias que Deus estabeleceu um dia especial sobre o pecado? Deus não só estabeleceu o dia do descanso, que nós tivemos a rememorar, temos rememorado, a estudar o quarto mandamento, mas ao longo da história bíblica, meus irmãos, Deus estabeleceu dias e ritos que ensinaram com clareza a seriedade do pecado e a necessidade de expiação do pecado, ou seja, da remoção do pecado. No Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, o dia chamado Dia da Expiação era o momento mais solene do calendário judaico. O Dia da Expiação era conhecido, e é conhecido pelos judeus, como Kion, ou Yom, que é dia, não é, no hebraico, Yom Kippur. Então, nesse dia, Israel, meus irmãos, era lembrado, ou era chamado a afligir a sua alma, a quebrantar-se, porque tratava-se de um dia de profunda consciência da culpa, do pecado. E, ao mesmo tempo, era um dia reconfortante por causa do perdão que era apontado, pela mediação de sacrifício que era oferecido pelo sumo sacerdote nessa ocasião. Mas para que é que apontava, para onde apontava aquele ritual do dia da expiação? Ele apontava para esse fato, meus irmãos, que o pecado, ele precisa ser tratado. Guarde isso no seu coração. E ele precisa ser tratado com sangue, com substituição e com reconciliação. Todos os símbolos da antiga aliança convergiam para um ponto principal da história, a cruz de Jesus, a cruz de Cristo. Ao olharmos assim para o Calvário, que é o ponto que a gente vai pensar hoje, onde Cristo foi crucificado e morto, vemos aí o clímax da história da redenção, ponto alto. Foi nele que o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, não só apenas ofereceu um sacrifício, mas ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ali o verdadeiro bode expiatório, conforme é ensinado no Antigo Testamento, ele não apenas simbolizou o pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Então, ali Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, ele foi feito maldito. O Filho de Deus foi feito maldito. E hoje nós vamos considerar com bastante reverência, meus irmãos, e sobriedade, algumas verdades, 3 verdades sobre o que Cristo suportou por nós naquela cruz. E essas verdades demonstram o ensino principal, que eu gostaria que você guardasse essa declaração, esse tema. Cristo foi tratado como maldito de Deus. Guarde isso no seu coração. Cristo foi tratado como maldito de Deus.
Então, depois de nós percebermos, olharmos para o dia da expiação, como fizemos agora, e percebemos que ele apontava para algo maior, nós somos levados ao cumprimento desse dia, a cruz de Cristo. Uma pergunta que nos confronta, meus irmãos, é a seguinte: quem carregou esse instrumento de maldição? Maldito é aquele que for pregado no madeiro. Quem carregou esse instrumento de maldição? A resposta solene e óbvia que nós cristãos conhecemos à luz da Escritura é que coube a Cristo carregar a maldita cruz. Abra de novo em João, capítulo 19, verso 17. João 19, 17, diz assim: logo depois do julgamento do nosso Senhor, a narrativa vem tratando do Getsemane, do sofrimento de Cristo, do seu aprisionamento, do seu julgamento injusto, a condenação do nosso Redentor. Então, agora ele vai ser levado, vai ser encaminhado para o Calvário. Então, a narrativa nos diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, no hebraico. Então aqui nós vemos João a registrar, meus irmãos, que foi o próprio Jesus, o próprio Cristo, quem carregou a cruz até o lugar da crucificação. Isso aqui não é um pormenor. Esse detalhe, ele carrega aqui um peso simbólico e teológico para nós. A cruz, ela não foi imposta pelos homens ao nosso Redentor Jesus Cristo. Ele a tomou voluntariamente para si. Ele a pôs sobre si, carregando a cruz, como aquele que deu a si mesmo a favor do seu povo. Foi algo deliberado da parte do nosso Senhor. Morrer numa cruz, meus irmãos, era certamente a mais cruel forma de execução que existia naqueles dias. Foi implementado esse método e desenvolvido pelo Império Romano, que foi tornando esse processo de execução ardilosamente cada vez mais dolorido, mais prolongado. Ela era reservada, por isso, a pessoas que eram criminosas, as pessoas mais desprezíveis da sociedade. A morte na cruz era dada para rebeldes, para excluídos, pessoas indesejadas, que tinham que ser apagadas da história, apagadas do chão da terra. Então, a cruz, meus irmãos, ela falava de humilhação, falava de dor, falava de vergonha, falava de maldição. Deuteronômio, no capítulo de número 21, verso 23, no meio do texto diz que, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso estava já pré-anunciado que haveria de acontecer com o próprio Filho de Deus, que haveria de carregar este instrumento de maldição. Então a crucificação, meus irmãos, ela não é apenas representativa, ou ela não só representava o julgamento da parte dos homens. Ela indicava também, nas palavras da própria Escritura, que o condenado estava sob maldição de Deus. Cristo, o Santo, o Justo, o Imaculado Cordeiro de Deus, foi pendurado naquela cruz com a peja, com o nome de maldito. E ele assumiu a condição mais vil e desprezível, meus irmãos, não por merecimento pessoal, mas para redimir os seus. E o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da morte de Cristo, declara aquilo que Deus fez registrar: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ele, meus irmãos, carregou a cruz. Ele carregou a maldição, esse instrumento da maldição.
Ali ele carregou o nosso pecado. Coube a Cristo, meus irmãos, carregar a maldita cruz. Mas não foi só apenas o peso físico da cruz, meus irmãos, que ele levou sobre si. A maldição sobre ele não se restringiu à madeira, ao peso da madeira, que alguns pensam em torno de 90 quilos. Algo mais profundo estava a acontecer ali. É que a condenação do céu estava sobre o justo, sobre o Filho de Deus. É aqui que nós entramos na segunda verdade do que aconteceu naquela cruz. Naquela cruz, a cruz não foi só algo que coube a Cristo carregar, mas Cristo foi tratado como maldito de Deus em sua plenitude. Cristo foi tratado como maldito de Deus em sua plenitude. Em Gálatas, o texto que nós lemos no início, capítulo 3, verso 13, Paulo relembra o que fora dito e registrado em Deuteronômio, capítulo de número 21, 23, quando Paulo escreve, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Paulo está a relembrar, está a ensinar como é que Cristo foi tratado. Ele foi tratado como está escrito. E como é que está escrito? Como maldito. Foi tratado como maldito de Deus na sua plenitude. A palavra maldito, ela precisa ser explicada um pouco aqui. Paulo, quando usa essa terminologia aqui na carta aos Gálatas, epikataratos, epi significa debaixo de alguma coisa. Ou seja, a ideia de ser alguém que está sob alguma coisa, no caso, sob condenação, sob juízo e juízo divino. É uma pessoa execrável, desprezível, que está debaixo da condenação de Deus. Cristo, meus irmãos, foi tratado como alguém execrável que estava debaixo da condenação, da ira do seu Pai. Cristo esteve naquela cruz, meus irmãos, como um condenado por causa do pecado. Então a crucificação de Cristo não foi apenas um episódio da brutalidade e da engenhosidade maldosa do imperador romano ou daqueles que desenvolveram esta má arte de fazer sofrer, mas foi também o cumprimento do dia da expiação, do dia da remoção de pecados, conforme lemos, e teríamos que ler Levítico todo, Levítico de número 16, mas ali é retratado esta história, ali é retratado o que o povo deveria fazer nesse dia, que deveria ter ali 2 animais, 2 bodes, o bode expiatório, um era morto e o outro era mandado para fora da cidade. E antes de ser mandado para fora, era simbolicamente colocado sobre ele, através das mãos do sacerdote, os pecados, a iniquidade do povo. Então era um símbolo, a morte, o sangue derramado, e o pecado que era mandado para longe, ele haveria de ser esquecido. Aí o texto levítico, eu leio só o verso 16, 22, diz assim: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles pela terra solitária. E Cristo, meus irmãos, foi feito oferta pelo pecado. Não só simbolicamente ou não simbolicamente, como era o bode expiatório, mas verdadeiramente. Ele foi excluído da presença dos homens. Quando Cristo morre, ele é lançado, ele é colocado para fora da cidade, como outrora o bode emissário era colocado para fora da cidade. Mas Cristo também foi excluído da presença do próprio Pai, do próprio Deus, o Pai, como aquele que representava o pecado do povo de Deus. Então a separação entre o Pai e o Filho na cruz, meus irmãos, aponta para a intensidade, para a plenitude da maldição com a qual Cristo foi tratado. A maldição de estar sob ou debaixo da ira
da ira de Deus, da condenação de Deus. Então, aquele clamor do Senhor na cruz, meus irmãos, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi uma expressão apenas de dor física, mas uma expressão de dor de quem foi abandonado, um abandono judicial de Deus sobre ele, sobre o seu filho, que naquele momento carregava culpa, a nossa culpa. Então, o que os sacrifícios do Antigo Testamento, meus irmãos, apontavam eram sombra. Cristo cumpriu concretamente, ou seja, na prática, tudo aquilo que simbolizava aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Por isso a Escritura fala que aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Cristo foi tratado como maldito de Deus, meus irmãos, de uma forma plena. Você sabia disso? Ele foi tido como maldito, como desprezível. Isso é muito significativo, meus irmãos. Essa realidade, esse facto acerca de Cristo que a Escritura nos revela, nos leva a perguntar por quê? Por que é que o Santo de Deus, o Filho bendito de Deus, o primogênito de Deus, seria tratado como maldito? Por quê? E a resposta não está em Cristo. A resposta está em nós. Está na gente. Ele não foi maldito por causa dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões contra Deus. Ele foi porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado. O Senhor Jesus é perfeito. Mas ele carregou o peso da maldição por amor, por substituição, ou substituindo alguém, ou um povo, para redimir um povo. Então nós chegamos aqui ao cerne do Evangelho, meus irmãos. Cristo fez-se maldito em favor do seu povo. Cristo fez-se maldito em nosso lugar. Então abra de novo o mesmo texto de Gálatas. Gálatas 3, e eu vou ler aqui, eu peço a tua atenção para os versos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, verso 13 e o 14. Coloque a tua atenção nesses versículos. O mesmo apóstolo está a dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Relembra Deuteronômio. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito da regeneração, aquele que aplica em nós a redenção comprada, conquistada por Cristo naquela cruz. Então o apóstolo Paulo está a relembrar, está a ensinar que Cristo nos substituiu naquela cruz, naquela maldita cruz. Ele se fez maldição no lugar de nós, que éramos malditos, ou seja, estávamos debaixo da ira de Deus. Então a substituição penal, meus irmãos, é o coração do Evangelho, é o cerne do Evangelho. Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz. Fez-se maldito no meu lugar, no teu lugar. Ele não foi maldito por seus pecados. Ele não tem pecado. Ele foi maldito pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então o apóstolo Paulo é muito claro, meus irmãos. A morte de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. A maldição que pesava sobre os que quebram a lei. A maldição que pesava sobre os que quebram a lei. A lei
é a lei de Deus. A lei de Deus nos aponta o que é o pecado contra Deus. E o pecado cada um de nós conhece. O pecado está em nós. A ira de Deus que pesa, o que pesava sobre os transgressores da lei, foi desviada dos transgressores da lei e foi lançada sobre o Cordeiro inocente. Pense nisso. A ira de Deus que pesava contra nós por causa das nossas transgressões, do nosso pecado, da nossa mentira, da nossa traição, do nosso mal falar, do nosso mal pensar, do roubo, do assassinato, da fraqueza moral e todas as formas pelas quais o pecado ou a natureza pecaminosa que faz parte de nós, a partir da queda, todas essas manifestações do pecado nos fez objetos sob a ira e a condenação de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que a morte de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. Então foi lançada sobre Cristo, Ele que se fez maldito no nosso lugar. Ele ocupou o nosso lugar. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Ele foi condenado para que nós não sejamos condenados. Ele foi condenado injustamente para que nós sejamos declarados justos por Deus. Ou seja, na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, sejamos justificados. Ou seja, declarados justos no tribunal de Deus. É assunto forense. Segundo Coríntios, Paulo, no capítulo 5, verso 21, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, meus irmãos, Deus puniu o pecado sem punir o pecador. Porque Cristo tomou o lugar do seu povo. Então, por causa disso, através de Cristo a reconciliação, através de Cristo a paz, através de Cristo a gozo. Ele levou a nossa culpa. Ele enfrentou a ira por nós. Nele foi devastado aquele campo, meus irmãos. Ele consumou a nossa redenção. Então, diante dessas verdades, meus irmãos, que nós percebemos acerca dos acontecimentos da cruz, que Cristo foi tratado como maldito de Deus, nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar inertes. A cruz exige resposta. A cruz demanda atitude. O que o facto de Cristo ser tratado como maldito de Deus nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos, meus irmãos, é de grande valia, de grande importância para nós. O que é que nós podemos depreender desta verdade que nós consideramos hoje, sobre o que ela nos ensina sobre Deus? Nós podemos perceber aqui alguns aspectos. O fato de Cristo ser tratado como foi tratado nos ensina que Deus é imutável. Quando nós lemos o Apocalipse, um dos capítulos finais dele nos diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha estabelecido o plano da redenção. Ele não foi um improviso. Ele não foi uma resposta improvisada de Deus. Deus não muda. O seu plano antecede a própria criação deste universo. E Ele não mudou o seu plano. Desde a eternidade, Deus decretou que seu Filho seria o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é a rocha inabalável que não muda, digno de toda a nossa confiança. Esse texto, este ensino acerca, esta verdade principal,
acerca do que aconteceu naquela cruz, quando Cristo foi tratado como maldito de Deus, nos ensina que Deus, Ele é santo e que Deus é justo. Eu gostaria que você pensasse nisso. O pecado, ou seja, a transgressão contra os ensinos do Senhor, contra a palavra de Deus, o pecado, toda manifestação de pecado jamais será ignorada. Os juízes dessa terra podem fechar os olhos às transgressões dos seus pares, dos seus colegas, mas o juiz supremo, meus irmãos, é santo e justo. E o pecado jamais será ignorado. Toda transgressão cometida pelos homens, meus irmãos, será julgada. De uma forma ou de outra forma. Ou ela será julgada como foi no substituto que Deus ofereceu, o maldito de Deus, ou ela será julgada no pecador que não se arrepende, que não reconhece o substituto, que não aceita a obra, que não se sujeita, não crê na obra do substituto de Deus. A cruz revela a justiça inflexível de Deus, meus irmãos. Mas certamente, pelo fato de Deus ser santo e justo, o pecado jamais será ignorado. Mas extraordinariamente, meus irmãos, o mesmo ensino da cruz que nos mostra um Deus santo e justo, também nos ensina que Deus é cheio de misericórdia. Ao mesmo tempo em que a cruz é a maior prova da justiça divina, da justiça inflexível de Deus, ela é também a maior demonstração de que o nosso Deus é rico em misericórdia. Nele abunda a misericórdia e a graça. Cristo foi feito maldição para que nós, que merecíamos o castigo, fôssemos declarados justos. Isso é misericórdia. Isso é graça. Isso é favor. Isso é bondade que nós não merecemos. Justiça e graça. Santidade, justiça e misericórdia apresentados na mesma cruz. Então, estas verdades sobre a cruz também ensinam algumas coisas para nós, meus irmãos, ou sobre nós, não somente sobre o nosso Deus. E um dos ensinos que nós precisamos sair daqui com ele no nosso coração é que sem Cristo só nos resta maldição. Tentar justificar-nos diante de Deus pela obediência de leis, de rituais, é ignorar a gravidade do pecado, meus irmãos, é ignorar a santidade e a justiça de Deus. Porque Deus não olha somente externamente, Ele olha o nosso coração, a intenção dos nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas omissões, a inclinação do nosso ser, a nossa natureza. Sem Cristo, meus irmãos, por outro lado, querer justificar-nos diante de Deus porque nós somos bons pais, bons filhos, bons cidadãos, bom empregado, bom patrão, e achando que com isso está tudo bem diante de Deus, ou na nossa relação com Deus. Convém nos lembrar, então, nesta hora de pensar assim, o que o sábio Salomão falou: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dele são caminhos de morte. E lembramos o que o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Nós não temos justiça própria que possa satisfazer a Deus, meus irmãos.
A justiça própria é uma ilusão. É uma impossibilidade. E o argumento da justiça própria só tem um destino: condenação. Significa que sem Cristo só nos resta estar debaixo da ira e da condenação de Deus. É Cristo, meus irmãos, é quem nos livra da condenação de Deus. É Cristo quem substituiu a gente, é Cristo quem nos livra da ira vindoura, não é? Bendito seja Deus por isso. Por isso que os que creem em Cristo, isso é uma outra verdade que esse texto nos ensina acerca de nós. Os que creem em Cristo são benditos. São benditos. Assim como no dia da expiação, meus irmãos, os crentes em Cristo experimentam o alívio de ter os seus pecados transferidos para outro. É outro que paga ou pagou a sua conta. Que alívio. É outro que vai, ou que já, melhor dizendo, assumiu a minha dívida. Está consumado. Não foi isso que Cristo disse ao morrer? Está pago. Está pago o preço da dívida do meu povo. Não há mais condenação para mim. Não há mais condenação para você. Não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo. Nós somos benditos do Senhor, meus irmãos. A nossa dívida foi transferida para aquele que já pagou por ela. Então adore a Deus. Então seja grato. Então rememore a Páscoa com profunda gratidão e adoração, porque Cristo carregou o teu fardo, o nosso fardo. Não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você, temos paz e liberdade. Somos benditos do Senhor. Bem-aventurados sois. Enfaticamente nosso Senhor pregou isso, não é? No Sermão do Monte, capítulo número 5. Mais um aspecto, meus irmãos, mais um ensino acerca de nós. Que este texto, esta verdade principal de que Cristo foi tratado como maldito de Deus naquela cruz nos ensina acerca de nós. Nos ensina que os pecados dos crentes foram sepultados para sempre. Que maravilha saber disso ou lembrar disso, meus irmãos. Por mais tenebrosos, por mais horríveis, mais terrível que tenha sido o passado de um crente, o meu passado, teu passado, por piores que sejam as nossas atitudes de outrora, os nossos pensamentos, maus, rebeldes, as injustiças que cometemos na nossa incredulidade, na nossa cegueira espiritual. Pense nisso. Coisas que hoje nos dão vergonha de falar, não é? Mas aquela maldição, ou seja, estar debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus, meus irmãos, foi quebrada. Ah, sim, foi quebrada. Aquilo não pesa sobre nós. Os nossos pecados foram sepultados. O profeta Miqueias, capítulo 7, verso 19, Deus fala através de Miqueias que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. E o escritor de Hebreus, aquele que nós já estudamos, eu leio aqui o capítulo 8, verso 12, Deus diz assim através do seu servo: pois para com as suas iniquidades, a iniquidade, o pecado do seu povo, usarei de misericórdia. Já vimos que Deus é misericordioso. E de seus pecados jamais me lembrarei. Foram removidos. Foram apagados. A expiação aconteceu naquela cruz, meus irmãos. Cristo nos substituiu de forma cabal, perfeita, meus irmãos. Que bênção é ser crente. Que bênção é ser contado entre aqueles que foram comprados pelo preço do sangue de Jesus. Então, tendo em vista quem Deus é, o que Cristo fez e o que significa para nós, meus irmãos, só nos resta responder com fé.
com arrependimento, com adoração. Sabe por quê? A cruz, meus irmãos, não é um convite à neutralidade, à passividade. É um chamado para a reconciliação. Reconciliai-vos já com Deus. Já que Cristo foi feito maldito em nosso lugar, meus irmãos, a única esperança de salvação está nele. Então não confie nas tuas obras. Não confie na tua religião. Confie no Redentor. Confie no substituto. Confie no Cristo, Filho de Deus. E cada um que já está nele, cada um que já está em Cristo, lembra disso diariamente. Tua maldição foi levada, tua culpa foi removida, foi apagada. A tua reconciliação foi selada com sangue. Está assegurada. Louvado seja Deus por isso. Então rende-te a Ele. Vive para Ele. Ame-o. Dedica-te a Ele. E anuncia seu nome por este mundo afora. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Algum irmão vai nos conduzir numa oração agora, tá bem? Feche teus olhos. Louve a Deus. Louve a Deus prontamente, conduzindo-nos, conduzindo a igreja, uma palavra de gratidão pelo maldito de Deus, por aquele que foi tratado como maldito, por aquele que nos substituiu na cruz, por aquele que, através do que fez, nos reconciliou. E hoje estamos livres. Bendito seja o nosso Redentor. Oremos com algum irmão voluntariamente. Louvamos-te, Senhor. Louvado seja a tua palavra, louvado sejas pelo teu plano, Senhor. Teu plano que nos redimiu, nos resgatou. É por isso que hoje nós estamos aqui, Senhor. Adorar-te, louvar-te. É por isso que nós te bendizemos. Por isso que nós temos nossos corações gratos. É por isso que somos comovidos pelo plano redentor, por aquilo que o nosso Salvador nos fez, se tornou maldito naquela amarga cruz, para trazer a nós a sua doce graça, Senhor. Amém. Te louvamos e agradecemos. E as maiores e melhores palavras que temos a te dizer ainda é pouco, Senhor, diante daquilo que enxergamos dos teus planos para nós, teus filhos. Engrandecido, louvado, exaltado seja o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a colocar-se de pé. Nós cantaremos o hino 260. Se você tem aí